Boa noite, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Seja muito bem-vindo a mais uma live do Projeto Mulheres em Ação, com o tema desse mês, Transformação Divina, para a honra e glória do Senhor. Vamos aí rompendo em fé com mais um mês. No próximo mês a gente já tem uma nova campanha também para começar. E é isso, a gente está muito feliz com tudo que Deus tem feito no nosso meio. Hoje é a última quinta-feira, então nós estamos hoje com uma convidada especial e desde o início, ou você que pegou mais no final, não tem problema. As lives elas ficam salvas aqui, tá? Então tem também no canal da Missionária Maria Alice no YouTube. E fiquem à vontade para poder participar da live, pedir oração, pedir louvor. Fiquem à vontade. Gente, Pai, Senhor. paz do Senhor, Eu tô missionária, bem, tudo a bem? senhora? Tô bem também, Então graças a tá bom. Deus. Deixa eu convidar a pastora. Eu só vou desligar meu microfone, a senhora fica à vontade aí, viu, missionária Maria Alice? Se quiser dar início. Bom, igual a missionária Ellen estava falando, né? Nós estamos felizes aí que nós estamos terminando mais uma campanha que o Senhor nos direcionou, né? Ele foi fiel. Eu creio que nós fomos transformados divinamente, seremos ainda hoje, ainda tem mais uma parte, e que o Senhor, ele possa nos conduzir, né? Para a gente poder cada vez mais receber da parte do Senhor. E que venha o próximo mês, o próximo tema. Já estamos aí ansiosos para começar uma nova Verdade. história, uma nova caminhada, né? Porque Deus, ele sabe o que é melhor Com para nós. certeza. Pastora Eliette, dá um Cadê a glória aí, pastora pelo Eliette? que o convite não está entrando, não. A pastora Jussiara também, eu chamei ela, não tá. Vocês estão na live? Se vocês estiverem aí, já dão um glória aí. Ou pede para participar também, Enquanto eu estou chamando e não tá. isso, eu vou arrumar a câmera. Vocês que estão chegando, fiquem à vontade para poder pedir oração, para poder participar conosco. Nós estamos aqui toda quinta-feira, né? O Senhor tem nos concedido essa honra, está ministrando a palavra dele, está semeando no reino, né? Porque isso é uma plantação. A palavra do Senhor vai dizer que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. E nós estamos aí como o eixo que está plantando, semeando no reino de É Cristo. verdade. E o Senhor, ele tem nos honrado, ele tem honrado a fé de cada um que tem estado conosco, né? Porque o Senhor, ele tem... Eu sempre falo que o Senhor, ele tem prazer em nos abençoar, né? Às vezes a gente... Não é que a gente não possa se sentir abençoado de tal ponto, mas realmente às vezes o Senhor não nos dá aquilo que a gente precisa na hora que a gente acha que tem que ser, porque como ele vê lá na frente, ele sabe o que isso vai causar na nossa vida, né? Mas em todo tempo, o prazer dele não é de que nós soframos ou vivemos triste. Ele quer que nós tenhamos uma vida com ele, caminhamos juntamente com ele e assim a gente possa encontrar a verdadeira paz e a felicidade que só temos quando estamos com ele, né, missionário? A pastora Eliette não está conseguindo entrar. A senhora não consegue entrar na live, não? Eu acho que ela não está aqui na live, por isso que ela não está conseguindo entrar. A missionária Maria Alice, a senhora quer... Ah, tá. Agora a Jussiara entrou. Agora eu consigo convidar ela. A pastora Eliette é a mesma coisa, ela tem que entrar na live, ela não está entrando. Cadê a pastora Não, Eliette? ela não está entrando, ela está online, mas ela não está entrando na live, entendeu? Por isso que ela não está conseguindo participar. A pastora Jussiara ou As duas, a Jussiara a acabou de pastora entrar, a Eliette? pastora Jussiara. Ah, agora a pastora Eliette entrou. Vamos convidar. A senhora tem que entrar, pastora Eliette, senão eu não consigo chamar a senhora. A senhora não entrou na live, a senhora não entra. Vou chamar a pastora Jussiara de novo aqui. Pai do Senhor Jesus.
A paz do Senhor Jesus, meninas. Paz do Senhor Jesus a todos. Deixa eu só falar a respeito da pastora Jussiara. É porque ela mora em Angra dos Reis, mora em uma ilha. Então, às vezes, a internet... Se aqui para nós que moramos em cidade grande, a internet dá uma hora que dá umas falhas, então ela me enviou uma mensagem, pediu para a gente abrir na live e ficar em oração por ela, para que ela possa entrar aqui para ministrar a palavra, tá, gente? Por isso que vocês não estão conseguindo chamar ela. Eu estava falando com ela agora há pouco e deu uma falha lá. Vamos orar. Seja feita a vontade do Senhor Jesus. Pastor Eliette, volta, pelo amor de Deus, minha filha. O que está acontecendo, varoa? Volta. Fica com a gente aqui na terra. A missionária Maria Alice, se a senhora quiser. Glória a Deus. Pode começar a senhora. Amém. Vamos começar com uma oração? Vamos orar ao Senhor. Resgatou nossa pastora. Glória a Deus. Aleluia. Caiu aí? Caiu. Foi só eu? Foi só a senhora. Não, foi só a senhora. Meu Pai Celeste. Misericórdia. A senhora fica bem-vinda. Enquanto a live for rolando, eu vou enviando os convites para a senhora. Em algum momento a senhora consegue entrar, tá bom? Assim que a senhora entrar, aí a senhora não cai mais. Então vamos começar com uma oração para afastar todo impedimento. Em nome de Jesus. Pai querido e amado, Pai de misericórdia e graça, nessa noite rendo graças ao Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais uma quinta-feira. Obrigada, meu Deus, por mais um mês. Obrigada, Senhor, a todas as pessoas que o Senhor tem alcançado. Nessa noite coloco diante de Ti, Senhor, a pastora Eliette, a missionária Maria Alice, a pastora Jussiara, que vai ser a preletora dessa noite. Senhor, coloco a minha vida também em Suas mãos. Senhor, tira do nosso meio todo espírito de distração, de perturbação, todo impedimento, Senhor. Porque nós sabemos que no plano espiritual, o espiritual age para que as coisas não aconteçam. Tira todo impedimento, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Visita a casa da pastora Jussiara nessa noite. Visita a mente dela, Senhor, o coração dela. Que ela venha falar sempre, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, que ela venha falar ao seu povo. Não somente aqui nessa live, Senhor, mas em todo o tempo em que ela for usada. Fica à vontade, Senhor, em nosso meio. Fica à vontade para falar conosco. Através do louvor, através da ministração, através da sua palavra. Preenche, Senhor, cada um que for a ver essa live. Seja aqui no Instagram ou nos outros canais, Senhor. Faz o seu querer e a sua vontade. E que o seu nome seja glorificado para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Pastor Eliette, o microfone da senhora está fechado. Glória a Deus, aleluia. Pastora. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu ia mudar o fone aqui. Amém. Tirar aqui a câmera, primeira vez na live. Me fala aí como é que eu faço. Tem um microfone. Uma setinha assim. Tem uma câmerazinha para desvirar. Opa! Ai, glória a Deus. Seja bem-vinda, pastor. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Estamos. Tá. Eu falei para a pastora Eliette, a primeira live, eu nunca fiz, então eu não sei como fazer. Pastora, primeira de muitas que virão. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sem perder tempo. Eu iria. Não entendi. Pode falar, pastor. Sem perder tempo, eu já vou pedir a missionária Maria Alice para orar pela senhora, porque eu estou assim, receosa por essa internet. Está orando pela senhora, para a senhora estar ministrando a palavra aos nossos corações e depois deixa o Espírito Santo dirigir. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Em primeiro lugar, né, pastora Jussara, eu quero agradecer muito a disponibilidade da senhora de ter aceitado esse nosso convite.
Não sei se a senhora teve a oportunidade, né, de ver os nossos trabalhos. Nós, graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor, este mês de abril, nós estamos encerrando o 4º mês. Um propósito, o qual o Senhor colocou nos nossos corações. Está aqui comigo a missionária Érica, a pastora Eliette, que a senhora já conhece. Deus, eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Ele une propósito. Então, Ele tinha um propósito ao nos unir neste trabalho, que é de semear no reino de Deus. E assim nós temos feito. Nós temos semeado no reino do Senhor. Nós estamos aqui para levar a mensagem, levar a palavra, porque a missão ela é muito além de 4 paredes dentro de uma igreja. Eu creio que a senhora, como pastora, saiba disso melhor do que eu. As almas estão sedentas aí fora, e hoje com a internet, né, com esta rede social que nós temos, então nós podemos usá-la para isso. O Senhor nos permite atingir pessoas em qualquer lugar do mundo, do Brasil. Essa live daqui a umas semanas ela é disponível também no meu canal no YouTube, ela fica salva aqui no Instagram. Então, ou seja, em todo tempo essa palavra do Senhor ela tem oportunidade de estar sendo levada. Amém. E eu creio, né, que a senhora será usada por Deus para trazer aí uma mensagem ao coração daqueles que estão conosco, daqueles que ainda vão ouvir, e principalmente para nós. Porque o Senhor, Ele tem trabalhado em nós para que o trabalho que Ele tem feito na nossa vida a gente possa levar adiante. Amém. Então, assim, é grandioso trabalhar com o Senhor nas nossas vidas. Nós estamos vendo Deus trabalhando primeiro em nós. Igual essa campanha de transformação divina e tantas outras que nós fizemos, primeiro o trabalhar do Senhor foi conosco. E hoje, graças a Deus, nós estamos encerrando aí com a presença da senhora, tá? E que a senhora fique à vontade em nosso meio, deixa Deus te usar, seja fiel àquilo que o Senhor confiou no seu coração, fique à vontade. A senhora está ótima, a posição está ótima, a iluminação, som, pode ficar tranquila, sinta-se como uma igreja, uma reunião, um encontro de mulheres, fique à vontade. Amém. Nós estaremos aqui, nós vamos colocar o nosso microfone no mudo, então a senhora não vai ter interrupção, tá? Vai poder pregar à vontade, mas nós estaremos aqui com gestos, aclamando e louvando ao Senhor, sempre que sentirmos a presença de Deus. E antes mesmo, amém, irmãs? Antes, só um minutinho, missionário. Sim, pode falar. Missionária Maria Alice, antes de orar, queria falar, né, pastora Jussiara, muito querida, ela já foi a minha pastora, né, pastora Jussiara? Lá no Rio de Janeiro, no bairro de Vigário Geral, uma bênção aí na nossa vida, viu? Nem falei, né? Tô empolgada aqui com a internet, com medo da internet dela cair, que eu falei, meu Deus, deixa eu pedir para a missionária orar logo para eu poder ministrar, mas eu tenho que falar isso antes, né? Foi minha pastora em Vigário Geral, e hoje se encontra lá em Angra dos Reis, né? Deus, né? Fazendo a obra do Senhor, em prol do reino, e será sempre bem-vinda aqui em Mulheres em Ação, né? Cada mês com um tema, então a senhora já fica preparada aí para os convites, para os próximos convites, em nome do Senhor Jesus. Preparar a nova antena, para não ficar bem forte. Eu também tenho que agradecer. Obrigada, viu, pastora, pela oportunidade. Eu não podia nada, eu sei que a gente tem que correr. Mas obrigada. Continue usando a senhora. Obrigada por apoiar esse projeto, porque é para glorificar o nome do Senhor. O Senhor, né, como a missionária Maria Alice falou, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Então, assim, graças a Deus, eu louvo ao nome dEle. Quantas pessoas têm sido impactadas por esse projeto? A gente não sabe, mas o Senhor sabe onde a palavra dEle está indo. Né? Amém. Muito à vontade, como a missionária Maria Alice falou, como se a senhora estivesse, né, ali à frente da igreja da senhora, ali no altar. É uma live, mas o Espírito Santo trabalha dentro da senhora, eu creio. E a senhora pode falar, se for palavra de correção, se for palavra de conforto, fica à vontade. A gente está aqui para receber. Amém. Amém? Muito obrigada. Né? E toda vez que a senhora quiser voltar, fique à vontade. De nada. Eu que agradeço. É uma honra para mim estar aqui, né? Agradeço a pastora Eliette pelo convite, né? E a missionária, as duas, né? Eu não gravei os nomes ainda, Ellen, e a outra é Maria Alice. Maria Alice. Obrigada, né, por esse convite. Eu falei com a pastora Eliette que eu estava tentando fazer live, né, com a outra amiga minha de São Paulo, ela até ia ver tudo, mas não foi à frente. Eu fiquei orando, continuei orando, colocando diante do Senhor, porque aqui, a igreja aqui onde eu congrego é uma igreja pequena, e não tem muito, assim, de pregar, né, de eu estar pregando, porque é mais de homem mesmo, mais homem que prega.
e de ministra. E isso faz muita falta, né? Eu sinto falta de estar falando da palavra, e eu falo assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu agradeço a vocês por estarem. Pois veio no projeto certo. Mulheres em ação. É a oportunidade que o Senhor está nos dando, né? De estar semeando a palavra dele. Para que assim a senhora possa ser cheia, nós sejamos cheios. E, pastor Elias, descansa o coração, que é ligado na terra, é ligado no céu. Essa internet não vai cair, porque operando o Senhor, quem é que vai impedir? Glória. Deus está no controle de tudo. E já oramos para toda retaliação e todo impedimento cair por terra. Agora vamos apresentar a vida da pastora nas mãos do Senhor e deixar ela muito à vontade para estar transmitindo a palavra do Senhor. Vocês orem juntamente comigo. Senhor, meu Deus, neste momento, eu entrego a vida da pastora Jussiara nas tuas mãos. Pai, fala aí com a tua filha, que ela seja fiel àquilo que o Senhor concedeu ao coração dela. Senhor, que através da vida dela, que ela venha ser um canal de bênçãos do Senhor aqui nesta terra. Que ela possa transmitir, meu Deus, a mensagem qual o Senhor quer falar com o teu povo. Pai, fala com a tua igreja, porque a tua igreja quer te ouvir. Nós queremos ouvir a tua voz. Aquele que vai ouvir essa mensagem também quer ouvir o Senhor falar. Que o Senhor venha plantar a sua semente e que ela possa cair em terra boa, para que possa frutificar e dar os seus frutos. Pai, repreenda toda a retaliação do nosso meio, todo espírito de distração, Pai. Fique à vontade aqui conosco, porque esta reunião é somente para engrandecer o teu santo nome, e que a honra e a glória ela é dada somente ao Senhor, e que o Senhor ocupe o lugar que é teu, através da vida da tua filha. Usa ela, Jesus, com ousadia, com sabedoria, com entendimento, e prepara, Senhor, os nossos corações para ouvir a sua voz. Fala, Jesus, que a tua igreja ouve, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fique à vontade, pastora. Pode ministrar a palavra e deixa Deus te usar. Amém. Quanto tempo eu tenho? Só para poder ter uma noção aqui. Fica à vontade. Tempo que Jesus quiser, fica à vontade. Amém. Porque, pastor Liette sabe, eu falo muito. Meu Deus, nós também. Compartilhe isso. Lá. Amém. Glória a Deus. Meu nome é pastora Jussiara, né? Todo mundo já sabe aí. E para os convidados, né, que estão assistindo, né, os irmãos e irmãs que estão assistindo, que Deus possa alcançar cada um com essa palavra, que o Espírito Santo venha ministrar no coração de cada um, trazendo aquilo que é preciso, né, aquilo que realmente Deus ele tem preparado para cada um. Talvez cada um ouve de forma um pouco diferente, para cada um vai ser diferente a mensagem, para cada um vai se encaixar em algo, e eu creio que Deus vai falar muito aos corações, vai abençoar cada vida, em nome de Jesus. Então, a mensagem é Naamã, né, sobre Naamã, o sírio, e está lá em 2 Reis, capítulo 5. Eu vou dar uma resumida aqui na passagem de Naamã. E diz: E Naamã, chefe do exército da rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Apesar deste homem ser valoroso, e Deus usava ele para dar salvação aos sírios, apesar dele não conhecer a Deus, Deus usava ele. E muitos falam, né, que ele tinha um orgulho, mas eu não vejo Naamã orgulhoso. Eu não vejo Naamã era um homem orgulhoso. Nós vemos em Daniel, quando o rei ouve a Daniel, foi depois de algo aconteceu. Mesma coisa foi com José, depois que José revelou o sonho do faraó, foi que ele assumiu o trono. E o Naamã não. O Naamã, ele aceitou o convite daquela escrava, né, daquela judia, aquela serva, que estava com ele, mesmo ele não vendo nada. Ela chegou e falou assim, se ele estivesse diante do profeta em Samaria, ele ficaria curado dessa lepra. Ela falou isso para a senhora, né, para a esposa de Naamã, e ali, então, ele ouviu, ele aceitou aquilo, então, ele era humilde para isso, ele queria aquilo ali, ele sabia que aquela jovem, ela era usada por Deus, porque ele
não era, ele não era servo do Senhor ainda, mas ele já sabia sobre Deus. Então eu creio que Naamã já sabia sobre o Senhor. E Naamã, ele chega lá ao rei, e o costume da época era levar presentes. E é interessante, eu lendo ontem, meditando, orei, né? Entrei em jejum, fiz um pequeno jejum, para que Deus viesse estar dirigindo tudo. E ali eu fui vendo que Naamã, ele aceita e ele leva presentes. Era o costume da época levar presentes. E ele chega lá diante do rei. Ele não chega diante do profeta Eliseu. Ele chega diante do rei e pede então aquele presente e pede ao rei que fosse curar ele daquela lepra. E o rei fica indignado e diz: sou eu Deus? Sou eu Deus para fazer isso? Então o Eliseu, sabendo daquela situação, fala assim: manda ele vir a mim, e ele vai saber que é profeta em Israel. E quando ele chega até Eliseu, ele espera algo diferente. Ele vai com presentes, achando que aquele presente vai fazer com que ele seja agradável a Eliseu e ele seja curado. Muitas das vezes nós achamos que precisamos fazer algo a mais, um sacrifício a mais, para que Deus ele possa olhar para nós, para que Deus ele possa olhar para a nossa situação. E a palavra de Deus diz em Atos que o dom de Deus não é comprado, como aquele mágico chegou diante de Paulo e ele falou assim: me dá esse dom para que eu também possa, que era o dom do Espírito Santo, para que eu possa também fazer o que você faz. E Paulo falou assim: você pensa que o dom de Deus é comprado por dinheiro? Não, é por fé. Os dons de Deus é adquirido por fé. A fé é um dom, né? Tá lá em Coríntios que a fé é um dos dons. O amor, a perseverança, a esperança, a fé e o amor, e o maior é o amor, mas existe a fé, tem que ter a fé. Então, o dom da fé é o que Naamã precisava. E ele não estava crendo naquilo ali. E ele precisava crer. Quando Eliseu ele chega para Naamã e fala assim: você vai, manda recado, né? Ele não vai até lá, ele manda um recado e fala assim: mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E aquilo indignou ele, por quê? Ele tinha muitos presentes, não precisava ele fazer aquilo. Muitas das vezes a gente achamos, porque às vezes falamos bem, ou tem uma boa posição, né, dentro da igreja, que Deus vai nos ouvir. E não é isso. É na simplicidade da fé, da oração e do jejum. São essas 3 palavras que faz você chegar diante do Senhor, que faz com que você mova o céu. São 3 palavras que existem: a fé, jejum e oração. Não existe outra coisa. Eu aqui nessa ilha, né, praticamente isolada, né? Eu estou ilhada, praticamente. Para mim é desesperador, porque acostumada a evangelizar em comunidade, a pastora Eliette sabe, andava para lá e para cá, então eu me sinto assim meio ilhada. Então o que eu comecei a fazer? Jejum, oração, palavra e usar a fé. Usar a fé. Para que Deus comece a falar. E Deus tem falado tremendamente comigo, Deus tem ministrado o meu coração, Deus tem se revelado a mim de forma poderosa. Deus tem falado comigo assim se eu contar assim, parece que é a coisa sobrenatural. E é sobrenatural, é algo assim que eu nunca imaginei participar assim comigo mesma, né? Como aquela palavra que o Senhor Jesus ele disse: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto, porque ele te ouvirá em secreto e ele te recompensará por isso. E eu tenho feito muito isso. É o que eu tenho feito. Corrido para os pés do Senhor. Eu falo que o lugar mais alto que nós podemos estar é aos pés de Jesus. Se quisermos um lugar alto, é aos pés de Jesus, como Maria Madalena fez. E Naamã, ele precisou, então, ouvir aquilo ali. Ele se indignou, ele queria ir embora com todos os seus presentes, e os seus servos, creio eu que deveria ser filhos, porque os filhos na época eram chamados de servo e trabalhavam com os pais, chegou para ele e falou assim: meu senhor, se o profeta pedisse algo maior, você não daria? Simples mergulhar no rio. Ele ouviu aquilo ali. Então ele desceu. Ele precisou crer. Ele precisava só crer.
É a única coisa que ele precisava, crer naquilo que Eliseu estava falando. Ele desceu e a carne dele se tornou como a carne de uma criança. Ele viu ali um milagre. Aquele homem, ele tinha um deserto na vida dele, que era aquela lepra. Apesar dele ser honrado pelo rei da Síria, ele era homem valoroso. Deus usava ele para vencer os sírios, está escrito ali. O Senhor usava ele, só que ele tinha um deserto muito grande na vida dele. E às vezes, quanto deserto, né, nós temos na nossa vida, os irmãos e irmãs estão ouvindo, tem nas suas vidas desertos. Só que esses desertos são para honrar a Deus. O Naamã, ele honrou o Senhor com aquela lepra. Quando ele obedeceu a Deus, o Senhor falou assim, agora sim. Ele honrou o Senhor. Ele honrou a Deus com aquela lepra, porque quando ele obedeceu a descer aquele rio, ele ficou limpo. Ele ficou limpo. E aquela lepra se tornou um milagre dele, porque ele voltou para a terra dele dizendo, eu tinha uma lepra. Eu era leproso, agora estou curado. O Senhor é verdadeiro, Ele cura, Ele faz. Então aquela lepra se tornou um milagre para ele contar. Se tornou algo para que outras pessoas viessem confiar em Deus. E nós vemos aquela jovem, que era a escrava, que foi ali na época da guerra sido pega, e ele ficou com aquela jovem. Ela usou o dom do amor. Ela usou o dom do amor. Ela tinha algo dentro dela. Ela não ficou desesperada, ela não ficou com raiva de Naamã, nem da esposa dele. Ela olhou para aquele homem e ela teve amor, a misericórdia mesmo. E ela entendeu, como ela conhecia a lei judaica, ela entendeu que ela estava ali por um propósito. Eu creio nisso. Que ela estava ali por um propósito. E ela, quando viu aquele homem sofrendo, eu creio que ele era um bom patrão para ela, um bom senhor, né? Porque ela era escrava, então ele era um senhor. E ela foi até ele e falou aquilo ali. Se você estiver lá em Samaria, diante do profeta, você vai ser curado. Ele foi, ele ouviu, e Deus honrou a Naamã, e com certeza ele voltou para lá. E eu tenho certeza que ele honrou aquela escrava. Ela passou a ser honrada. Então, assim, como Daniel foi, como José foi. Ela passou a ser honrada, mesmo sendo escrava dele, ela passou a ser honrada. Nós temos que olhar para a nossa vida e ver qual é o meu deserto, qual é a minha lepra. Eu sou uma escrava ou estou leprosa? Qual é a minha lepra? O que Deus pode me usar em mim para salvar outras vidas? Porque Deus não pode apagar o passado. O passado é para ser usado. O passado é para ser usado. Ontem eu fui isso e hoje eu sou outra coisa. E quem fez isso? Deus. E muitas das vezes nós nos amarguramos por causa do passado, nós pegamos o passado com um peso tão grande e queremos esquecer dele e começamos a nos julgar e dizer, o passado fez isso comigo, eu sou assim por causa do passado, sou assim porque aconteceu aquilo ou aquilo outro. E nós crescemos que isso é só ferramentas que Deus permitiu para a gente usar para salvar outras vidas. Naquilo que nós somos curados, nós curamos. Então nós temos que aprender isso, senão o passado mata. Se a gente não souber usar o passado vai nos matar. Então nós temos que pegar o passado e começar a usá-lo para poder salvar outras vidas, para alcançar outras vidas. É como aquela pessoa que ela estava lá no tráfico, matando, destruindo a sua própria vida e destruindo outras pessoas. E Deus vem e restaura a vida dele. Ele começa a subir ali no altar e com tanta força, com tanto vigor, ele diz, eu era assim e Deus fez esse milagre em mim. Então o passado dele torna o milagre dele. Então o nosso deserto é o nosso milagre. Você que está passando por um deserto, você que está passando talvez um momento difícil, talvez uma enfermidade, talvez algo difícil na sua família, na sua vida espiritual, nas suas finanças, Deus, ele faz. É só se colocar diante dele. Use essas 3 frases, oração, jejum e a palavra de Deus. Se conecta a ele de todo o coração, com verdade, porque Deus, ele é verdade.
E quando nós nos colocamos diante dele com verdade, ele começa então a agir, ele começa a agir. Parece que Deus não está fazendo nada, e às vezes o teu deserto demora. Eu tenho uns desertos na minha vida, que parece que não vai acabar nunca. Mas Deus fala, Senhor, quando? Aí Deus vem dar uma mensagem, fala ali, Deus fala assim, continua, porque não chegou a hora ainda. Porque quanto maior o deserto, maior é o milagre. Quanto maior demora a resposta a vir, maior será o milagre e mais alto Deus vai te colocar. Seja na vida financeira, seja em qualquer coisa. Então nós temos que aprender a olhar para isso. Não existe nada que seja por acaso. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e é chamado segundo o seu propósito. Não é o nosso propósito, é um propósito dele. Então Deus já nos chamou com um propósito, desde o ventre. Ele disse que nos amou antes da fundação do mundo, ele já nos amou. Então ele permitiu que eu e você viéssemos estar aqui hoje com um propósito. E às vezes nós não entendemos o nosso propósito. Para entendermos o nosso propósito, nós precisamos olhar para o passado. E é difícil às vezes, né? Para poder entender o propósito, tem que olhar para o passado. Então a gente olha para o passado e diz, então eu entendo agora o meu propósito. O propósito nosso está no nosso passado. Está no ontem. O que aconteceu comigo lá atrás? Isso é o meu propósito. O que aconteceu com José? Ele foi vendido, foi jogado lá naquele poço, foi vendido pelos irmãos, foi comprado pelo ismaelita, os próprios descendentes ali de Abraão, foi vendido para o Egito. E qual era o propósito? Salvar os seus próprios irmãos, que o vendeu. Salvar a sua família. Era o propósito. Deus estava enviando ele. Não foi os irmãos que venderam, é Deus que estava enviando. Salmo fala isso. Eu fui enviado. Deus enviou José na frente para salvar a família. Olhando na época que ele foi vendido, parecia uma coisa muito ruim. Ele foi vendido, os irmãos eram maus. Não foi Deus quem fez tudo aquilo. Na hora nós não entendemos. Porque é pesado, muitas das vezes o deserto é pesado, depende de cada um. O meu deserto talvez alguém não suportaria, talvez o seu deserto eu também não suportaria. Então cada um tem um deserto mais pesado, um mais leve, mas todos estão dentro do propósito de Deus. Deus disse que não nos dá uma carga que nós não possamos carregar, possamos levar. Né? Com isso ele vem também e traz um escape para nós. Então nós temos que começar a aliviar nós mesmos, porque nós nos pesamos com o nosso passado. E começamos às vezes julgar pai, mãe, julga patrão, julga pastor, vai julgando todo mundo. E nós não entendemos que ali está o propósito de Deus dentro daquilo ali. Se nós olharmos na palavra de Deus, todos os desertos eram propósitos. Todos. Todos. Se nós olharmos a palavra do Senhor, se olharmos o Daniel, havia um propósito. Se olharmos o José, tinha o seu propósito. Todos tinham o seu propósito. E o propósito deles sempre estava atrás, não na frente deles. Sempre estavam ali. E nós precisamos, então, começar a olhar para isso. A olhar para esse deserto. O deserto não foi feito para matar. Foi feito para nos honrar. Para nos abençoar. A palavra de Deus diz, tem 2 versículos que falam sobre isso, tanto em Jeremias, eu não lembro agora o capítulo exato, como em Oséias, um dos 2, se não me engano, em Oséias está no capítulo 2, que Deus fala assim, eu te levarei para o deserto, para provar o seu coração, para enfim te fazer o bem. Isso é muito forte. E quando Deus nos leva para o deserto, o que nós falamos? Senhor, tu quer me matar? Será que o Senhor não me ama mais? Será que o Senhor está me abandonando? Será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? E começamos a reclamar de Deus, né? Em vez de ir até o Senhor e dizer, Senhor, por quê? Qual é o propósito disso? Porque o Senhor está me levando para essa situação toda. Quando eu vim aqui para a ilha, né, meu esposo sabe, e eu falei para algumas pessoas, a pastora Eliette acho que não sabe, mas
tem uma irmã que eu oro muito com ela, a pastora Eliette conhece, que é a irmã Luzimar. Conhece ela? É uma bênção, ela sempre está orando, chamo ela para oração, e ela é muito de observar, e foi interessante que quando eu comecei a orar, já estava orando, né, para casar, na verdade, tinha um ano isso. Tinha um ano, né, que eu estava viúva, comecei a orar para Deus preparar uma pessoa e tal. E essa irmã, ela chegou para mim e falou assim, teu esposo está longe, fica em paz. Ela falou isso 3 vezes, eu perguntei na terceira vez, né, por que ela falava aquilo. Ela falou assim, teu esposo está longe, a tua história termina aonde começou. E Deus, só que antes dela falar isso para mim, eu já tinha sonhado o lugar aqui onde eu moro, sem conhecer ele. Sem conhecer. E Deus me protegia nesse lugar. Né? Tem muita gente que não acredita em sonhos. Né? Mas existem os sonhos de Deus. E nós sabemos quando o sonho é de Deus. Nós sabemos quando ele é normal, um sonho comum. E nós sabemos quando ele é de Deus. Deus sempre falou muito comigo em sonhos. Né? Ultimamente não tem falado muito, agora ele já falou o suficiente. Deus também traz sempre a palavra falando. E quando eu vim para cá, Deus me trouxe 3 vezes a palavra de Jeremias 45, que ele fala Baruque, né? A missionária, a pastora deve conhecer bem essa passagem, que ele fala Baruque. E ele fala assim, Jeremias fala para Baruque, Baruque, você está dizendo que Deus está acrescentando dor à tua dor? Pois ele vai destruir tudo que ele plantou na terra. E a tua vida te darei para o despojo. Não procure nada às grandes. Deus falou comigo 3 vezes essa palavra. Na primeira vez eu estremeci, tremi muito, porque eu não sabia o que era. Foi antes da pandemia isso, né? Antes da pandemia do Covid. E Deus falou isso comigo. Eu não entendi. Na terceira vez, foi eu orando com a irmã, que é essa irmã, né, Luzimar, que eu estou falando agora. E orando com ela, né, porque eu estava saindo da igreja que eu estava antes, né, que é a Igreja da Graça, e vindo. Eu já estava casada na época, tinha que vir para cá, e eu falei com ela, irmão, preciso orar, preciso de uma decisão de Deus, ore comigo. Aí fomos orar de madrugada e tudo, e no outro dia ela falou assim, Deus falou para você ir, fique em paz e fica tranquilo. E a palavra que Deus manda te dar, que falou comigo, foi Jeremias 45, só que Deus já tinha falado comigo, eu mesma falava, Deus só confirmou. E eu falei assim, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, sempre Deus ele vai confirmar aquilo que ele já está falando ao seu coração. Às vezes Deus está falando ao seu coração algo e você fala assim, não deve ser, não é possível, é muita loucura isso, não deve ser coisa da minha cabeça. Quantas vezes eu falei, é coisa da minha cabeça, e Deus vem e confirma, e fala assim, agora eu sei que é o Senhor. Então, nós temos que olhar para isso. Quando Naamã, né, voltando aqui para Naamã, não sair de Naamã, quando Naamã ele ouve de Eliseu, dizendo assim, vai lá e mergulha 7 vezes. Ele falou assim, isso é loucura. Deus não ia mandar eu mergulhar num richo de lama. Que Deus é esse? Mandar eu mergulhar num rio cheio de lama. E ele ficou revoltado, diz a Bíblia que ele ficou irado e queria ir embora. E os servos dele ali acalmou ele e falou, eu não faria coisa mais difícil se fosse pedido? Quanto mais uma coisa simples. Porque Deus é simples. Deus é Deus de simplicidade. Ele não queria humilhar Naamã. Ele queria mostrar a Naamã que não precisava a pompa dele, né, os presentes dele. Que ele só tinha que usar a fé, era crer. E quando ele mergulhou, a lama tirou a lepra dele. Às vezes aquilo que nós achamos que está machucando, né, que vai nos humilhar, é o que vai nos abençoar. Muitas das vezes aquilo que achamos que está nos humilhando, na verdade está sendo para o nosso bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A pastora Eliette, talvez ela nunca imaginava, né, que ela é de Vigário Geral, está aí agora em Juiz de Fora, fazendo live, pastoreando. Então talvez quando ela saiu de lá para ir para Juiz de Fora, não sei, e ela não chegamos conversando sobre isso, ela deve ter perguntado, de novo, Senhor,
de novo para lá e para cá. Mas Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Nós não sabemos. Deus, ele conhece os nossos dias, todos eles estão escritos no livro, cada um deles. Eu falo que Deus, ele escreveu uma história, existe um livro, e ele escreveu uma história. E ele já sabe o início desse livro, e ele também já terminou a história dele, ele sabe o final dele. A humanidade é um livro escrito, que Deus já fez o início, já terminou o final. Ele só está como espectador olhando, como tudo vai se desenvolver. Aqueles que obedecer o que está escrito, aquele que obedecer a direção do Espírito Santo, ele vai conseguir chegar no final dessa história do jeito que Deus escreveu. E nós temos que aprender a começar a olhar, né, para a história, para a Bíblia, olhar aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo. Tudo à nossa volta é algo que Deus está fazendo. Nós temos que começar a olhar para o nosso deserto, olhar para o passado e dizer, aonde está o meu propósito? Ele está lá no passado. Ele não está no futuro. O futuro não existe. Você vai criar ele obedecendo aquilo que Deus vai dirigindo. Aquilo que Deus vai dirigindo, nós vamos obedecendo a palavra, o Espírito Santo, vamos olhando para o passado, que ali Deus vai começar a te curar, usando você para curar outras pessoas, vai estar usando você para curar outras pessoas. Naquilo que você for traumatizado, aquele trauma será para tirar trauma de outros, será para abençoar outros, seja em qualquer área. Deus, ele faz isso. Então nós temos que começar a olhar para isso e aprender. Aquela serva, ela aprendeu, ela sabia que aquilo que ela estava passando não era para matar ela, era para salvar Naamã. E nós temos que aprender como aquela moça, ela usou o amor ali. Ela estava escrava, ela podia olhar para ele com ódio e dizer assim, eu quero mais que ele morra. Eu estou aqui sendo escrava, eu estou aqui sendo obrigada. O escravo só tinha direito de comer e um lugar para dormir, mais nada. E ela estava ali servindo Naamã, servindo a senhora dela, que era a esposa de Naamã, mas ela olhou com amor. Ela entendeu que ela não estava ali como uma escrava, mas como uma serva de Deus. E ela olhou para aquele homem com amor. Isso fez com que, com certeza, né, eu penso dessa forma, não está escrito, que a história dela mudou a partir daquele momento. Naamã se converteu. Naamã, ele pegou terra de Israel e falou para Eliseu, que o Senhor me perdoe quando eu tiver que entrar na casa do Deus do meu Senhor e se encostar nele. Todo dia ele ia pegar aquela terra de Israel para poder ali adorar a Deus em cima daquela terra. Porque aquele homem se converteu. Imagina o que aquele homem ele levou para a Síria. Né? Ele foi um evangelista. Ele passou a evangelizar a Síria. E o canal daquele homem se converter foi aquela jovem. A dor dela de ser escrava mudou a história de Naamã, e eu creio que mudou a história de milhares de pessoas através de Naamã. Às vezes a nossa dor muda várias histórias, muda milhares de pessoas, e a gente nem sabe que ali está o nosso propósito. É para a gente olhar para a nossa dor, buscar força em Deus, buscar, Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, Senhor, me ajuda a superar isso e até mesmo entender isso, porque Deus, ele dá escape. Quando você não está aguentando mais, Deus vai ali e dá um escape. E ele vai levando até que você chegue no propósito real dele, aquilo que ele realmente quer te colocar lá em cima e dizer, agora é a hora de você expandir tudo isso aí, e a dor acaba, e Deus começa então a te usar poderosamente. Isso é para nós que estamos pregando a palavra de Deus, então, aquele que está por trás ali, como membro, né? Muitas das vezes ele acha que ele não tem essa capacidade, ele tem muita, como aquela escrava. Ela estava ali por trás ali, e ela poderosamente salvou, transformou a vida de Naamã. Quantas pessoas estão por trás, né, do altar, ali, por trás das câmeras que eu falo, no banco ali, e muitas das vezes tem mais poder de transformar vidas do que aquele que está no altar. Ela tem mais contato
a dor dela serve para salvar outras vidas. Se nós não aprendermos isso, nós caímos na fé, nós deixamos de amar a Deus, nós começamos a julgar o Senhor, nós começamos até a olhar para Deus como um Deus mau, que não liga para a gente, que não liga para a nossa dor. Para poder a gente amar a Deus e olhar e dizer, o Senhor é comigo. Deus, Ele quer usar isso aqui, ó, para poder salvar outras vidas. Pessoas estão passando pelas mesmas coisas. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Eu, quando saí de Vigário Geral, né, vim para Angra dos Reis, eu estava com depressão, crise de ansiedade e fibromialgia. Eu estava bem doente. Eu já não estava conseguindo mais administrar a igreja direito, pregar. E Deus já tinha falado comigo que ia chegar o tempo de eu sair. Deus já tinha ministrado, eu estava orando já há 7 anos sobre isso. Que Deus ia... chegou o momento que Deus me deu a palavra certa de sair. E eu não precisei chegar a sair. A própria igreja me desligou por eu não poder mais estar ministrando devido ao problema de enfermidade. Vim para cá, fiquei buscando, orando, né, conheci alguma parte de gestão emocional que eu fiz, né, eu fiz alguns cursos de terapia, fiz algum curso de coach também, e ali eu entendi muitas coisas, eu entendi sobre o passado, sobre você entender o passado, ressignificar o passado, olhar para o passado e não ter ele como um peso na sua vida, mas saber a história do passado e o porquê. E isso, graças a Deus, tudo dirigido por Deus, foi tudo de Deus mesmo. Ali eu conheci que Deus é o alicerce, mesmo fazendo esses cursos não me fez sair da palavra, pelo contrário, eu amei mais a palavra ainda, porque eu entendi ali, Deus sempre será o alicerce, né? Esses cursos é como se fossem umas paredes, mas a parede sem alicerce, ele não fica em pé, ajuda muito, mas não é o suficiente. Voltei para casa, né, continuei com alguns sintomas, praticamente eu fiquei bem, larguei os remédios, tomava remédios controlados, sabe? Cheguei a tomar, já há bastante tempo. As pessoas olhavam, você não sabia o que eu passava, muitas vezes as pessoas não sabiam, porque eu não falava, evitava mesmo de falar, de estar falando, mas hoje eu falo, e nisso eu comecei a buscar a Deus, comecei a ter entendimento, comecei a saber como fazer, e graças a Deus eu estou praticamente curada, bem, não tomo mais remédio, os sintomas assim, de algumas coisinhas, só de dor mesmo, bem fraquinho, quase nada, não tem mais depressão, e tudo isso foi o quê? Buscando ao Senhor. Foi o momento certo de Deus me mandar para cá. Então Deus sabia todas as coisas. E isso serve para quê? Para curar outras vidas. Para chegar para outras pessoas e dizer, a cura, a salvação, Deus Ele faz. Então nós não podemos usar, eu poderia estar aqui reclamando, murmurando, porque eu tinha uma igreja, eu cuidei de 3 igrejas, 3, 4, né? Foi 4, e hoje estou só como membro praticamente, né, que eu estou como missionária, mas no meu cantinho, estou no meu cantinho, porque é uma igreja pequena, é uma ilha, né, igreja pequena, mas foi aqui que Deus, ele plantou para que eu viesse buscar. Eu falo assim, eu vim assim como foi Elias, só que Elias estava fugindo, né, aqui não, Deus fez eu vir, Deus trouxe. Eu falo com Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim aqui? Para que o Senhor me trouxe para cá? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? E começar a buscar o propósito, e começar a olhar, a observar o passado, a palavra, oração, e como que nós vamos descobrir? Pastora, como que eu vou descobrir isso? Como que eu vou aprender isso? Como que eu consigo encontrar isso? Não existe outra coisa. Jejum, oração e a palavra de Deus. Não existe outra coisa. Ano passado, eu falei com a pastora Eliette, a minha irmã se converteu ano passado, mais uma, glória a Deus, aos pouquinhos, a família é grande, são 10 irmãos, então aos pouquinhos estão se convertendo. Mais uma se batizou e tudo, e ela falou assim, eu estava com o propósito de fazer o jejum, e ela também, sem eu saber. Aí ela falou comigo que queria fazer. Então unimos nós duas e consagramos no mês de dezembro para consagrar 2023. Então fizemos dezembro todinho em jejum.
né, todos os dias em jejum. Às vezes a gente ia até 2 horas, nos últimos dias a gente fomos até 4, 6 horas da tarde, fazendo essa consagração, consagrando o ano de 2023, para que Deus viesse mudar o ano de 2023, viesse revelar a nós, e Deus tem feito algo. Eu não posso dizer que é assim, não tem lutas, não existe isso, porque a palavra do Senhor, Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas ele diz outra palavra depois, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, antes de ir para a cruz, antes de ir para o céu, ele disse aos seus discípulos, eu estou falando isso para vocês, para que vocês tenham paz. No mundo tereis aflições. Ele manda ter paz e logo depois ele fala, no mundo tereis aflições. Então, para a gente estar em paz quando nós estivermos passando aflições. Que muitas das vezes nós não queremos passar aflição. Ninguém quer passar aflição. Mas vamos passar. Não tem jeito. Todos nós vamos passar aflição. Mas ele disse, mas tem paz nisso. Mesmo passando aflição, tenha paz. Porque essa aflição faz parte do propósito. Faz parte da vida. Eu passo aflição. A pastora, as missionárias estão aí, elas passam aflições. Cada um dentro do seu propósito que Deus já colocou. Nós nascemos com propósito. Jeremias diz assim, o Senhor, usando Jeremias, eu que sei o plano que tem para vós do Senhor. É um plano de paz para vos dar um futuro que vocês desejam. Ele diz, eu sei o futuro que eu tenho para vocês. Basta vocês confiar em mim. Basta seguir o caminho. Basta confiar. O apóstolo Tiago, ele fala assim, quando passarem por várias provações, não é uma não, ele diz por várias provações e tentações, se alegrem. É difícil, né, chegar para uma pessoa que está passando uma provação muito grande, uma tentação muito grande, e chegar e falar assim, se alegre, fica feliz com isso. Se nós formos falar para alguém, chegar para a gente chorando, reclamando, dizer, estou passando por isso, aquilo outro, você fala para a pessoa assim, fica feliz. Ela vai ficar até chateada com você, porque ela não vai entender. Nem nós entendemos no momento que estamos passando. Por isso que Deus, ele não passa a mão na nossa cabeça. Quando nós estamos passando por aflições, começamos a ficar com aquele mimimi, querendo colo, e chegamos até Deus, falando com Deus, Deus ele vem com a palavra de levanta. Quando Elias estava dentro da caverna, Elias entrou na caverna, ele chegou, e Deus chegou para ele depois do vento, do fogo, que ele não estava ali, né, do terremoto, chegou a palavra de Deus, então depois suave, e ele chega e começa a reclamar. Deus ele fala assim, Elias, por que você está fazendo aí, Elias? Elias fala assim, mataram os profetas, só eu fiquei, eu quero a morte. Deus nem respondeu nada disso para Elias, nem deu confiança que ele estava falando isso. Simplesmente Deus virou para Elias e falou assim, volta, olha, ele estava com unção, volta, você vai ungir Eliseu no teu lugar, né, o filho de Safate, você vai ungir Jeú, vai fazer isso, isso, aquilo. Volta pelo mesmo caminho. Ele não deu, depois que ele falou tudo, deu a instrução e falou assim, ó, Elias, não é só você que tem, não, tem 7.000 que não se dobraram. Porque muitas das vezes achamos que é só nós que passamos, não só eu que Deus não ama, só eu que passo, só eu que sou sofredor. Não, tem muitos, todos eles passam os seus desertos, e os seus desertos são um propósito, e se nós não entendermos isso, nós vamos caindo, nós vamos fraquejando na fé, nós vamos deixando de orar, nós vamos perdendo a força no Senhor, não queremos mais ler a palavra, não confiamos, vamos ficando fraco, ao ponto do diabo enlaçar. Então nós temos que tomar cuidado sobre isso. O Naamã, ele teve ali uma grande vitória de Deus ali na vida dele. Aquele deserto de Naamã, que era só lepra, Naamã teve muitos anos. Ele já era um homem, tinha sua família. Quantos anos Naamã passou com aquela lepra? Naamã não deixou de guerrear por isso. Ele não deixou de fazer o que tinha
tinha que fazer por causa daquela lepra. Ele deixava se abater por aquela lepra. Mas quando chegou a oportunidade dele se livrar dela, ele foi. Vai chegar um momento que Deus vai dizer, agora é a hora de você se livrar desse deserto. Como que nós nos livramos do deserto? Usando ele para curar outras. Quando você começa a curar outras pessoas com o teu deserto, o deserto some. Ele desaparece. Você fica até feliz. Eu vejo a Joyce Meyer, né, quem conhece aí, todos os pregadores conhecem Joyce Meyer, quem não conhece, né? E o testemunho dela é muito forte, o deserto dela, né, o passado dela foi muito dolorido, muita dor. E quantas pessoas até tiram a sua vida por causa disso que ela passou. E hoje ela entende, ela fala assim, você não pode ficar triste por causa do seu passado, você tem que ficar feliz, porque esse passado é um propósito de Deus para salvar vidas, para você acolher outras pessoas. E ela é muito feliz com o passado dela. Então, o passado dela faz ela feliz. Quando que o passado dela sumiu da vida dela, assim, de dor, saiu a dor? Quando ela começou a curar outras vidas com o passado. O que eu quero aqui enfatizar? O nosso passado, os nossos traumas, é para curar outras vidas. Começa a olhar para trás. O que eu passei? Ou o que eu estou passando? Está demorando muito? Deus tem falado que vai fazer? Então creia. Porque quanto mais longo será esse passado, maior será a cura. Maior Deus vai te colocar. Mais alto Deus vai te colocar. Vai ser mais alto. Quanto maior a dor, mais alto Deus vai te colocar para curar outras vidas. Pode ter certeza disso. Se nós examinarmos a Escritura, toda ela fala sobre isso. Nós temos que aprender sobre isso. Deus, ele tem honra para você. Deus, ele tem bênção para você. Deus, ele ama você. O amor dele é tão grande que ele enviou o filho dele. Às vezes eu converso com Deus nas minhas orações, eu falo, Senhor, eu não tenho palavras, o Senhor é tão amável, tão desejável. O Senhor me amou antes da fundação do mundo. Eu converso com Deus sobre a palavra dele. Eu sei que ele sabe da palavra dele, mas eu gosto de conversar com ele sobre a palavra dele. Eu falo, existe algo maior de que a eternidade para a gente. Não, né? A eternidade é eterna, é eternidade. Mas ele fala, eu sou o pai da eternidade. Ele é o pai dela. Quando eu começo a conversar com Deus sobre a palavra dele, o Espírito Santo desce de uma forma maravilhosa, de uma forma tão tremenda, e a vontade é de ficar ali o tempo inteiro. Nós temos que aprender a fazer isso. E ali Deus, ele renova nossas forças nos desertos, ele renova a nossa força enquanto estamos passando para cumprir o nosso propósito, ele renova nossas forças ali. Deus, ele é maravilhoso, ele é tremendo. Ele sustentou o Naamã naquela lepra, não deixou ele morrer, sustentou ele como valente, ele era valente, Deus usava ele para salvar a Síria. E chegou um momento daquele deserto dele acabar. E como que ele fez isso? Usando aquela escrava. Deus queria que algo acontecesse na Síria. E quem que ele ia usar? O deserto de Naamã, a lepra de Naamã. Tinha que ter alguém. Tinha que ter alguma dor para ele usar. Ele usou aquela menina, que era escrava, para poder orientar Naamã, ir até Eliseu, curou Eliseu, para Eliseu levar o poder dele para a Síria. Se nós vermos tudo, todas as dores têm um propósito. Então, não abaixa a cabeça por causa da dor, por causa do seu deserto. Levanta e só pergunta, Senhor, qual é o propósito nisso? Só me mostra e me sustenta até que ele se cumpra. Deus, ele faz, seja na vida financeira, seja na saúde, seja na família. Tem a hora, aquele momento ali, que você parece que você vai ser destruído. Tem. Se eu falar ao contrário, eu vou estar mentindo. Tem. Mas nesse momento, o que você faz? Corre para os pés dele. Corre para os pés
Senhor Jesus e fala, Senhor, eis-me aqui. Espírito Santo, ora por mim. Ele foi enviado. Jesus disse, eu irei para o Pai, enviarei um outro Consolador, quer dizer, um igual a mim, e ele vai estar com vocês. Ele vai consolar no momento que precisa, ele vai sustentar, ele vai dirigir. Deus, ele não nos chamou para nos matar, ele nos chamou para nos honrar, ele nos chamou para nos usar. Então nós temos que confiar nele, temos que confiar nele de forma extraordinária. O Senhor nos ama, e o amor dele é além daquilo que possamos imaginar. Ele nos resgatou para algo maior. Ele nos resgatou para algo maior. Mesmo com todas as dores, com os desertos, e isso faz parte de todo o propósito do projeto dele. Nós só temos que ter a visão de saber quando Satanás está querendo atacar. Porque o diabo, ele pode usar. O diabo, ele usa, né, os ataques dele. Então nós temos que saber, esse deserto é um propósito de Deus, ou isso que eu estou enfrentando é um ataque do diabo. Para poder saber isso, por isso a necessidade de nós estarmos orando e jejuando, sempre que necessário, nós temos que tirar um tempo para o jejum. O Espírito Santo sempre começa a falar, chega uma época da minha vida que Deus começa a falar de jejum, eu tenho que jejuar, que eu sei que o Espírito Santo está chamando. E a oração é essencial. Eu tiro um tempo para falar, para estar orando em línguas, porque quem ora em língua edifica a si mesmo. A oração em língua parece que não, mas ela traz muitos benefícios. Eu oro normal, com a língua do entendimento, mas oro em línguas. Isso vai fazer com que você saiba qual é o ataque do diabo e qual é o propósito de Deus nos seus desertos. Amém? É até aqui que o Espírito Santo quer falar. Eu não vou passar mais, que aí eu vou estar falando algo de mim. E que Deus abençoe cada irmão que está ouvindo, que Deus dê a direção, dê a vitória, levante, sustente, erga a sua cabeça, porque Deus te ama. Deus, ele quer te usar tremendamente. Esse deserto será para vitória, será para bênção. Confie no Senhor, ore a Ele, busque a Ele, porque com certeza Ele tem algo muito maior do que tudo isso aí. Em nome de Jesus. Amém? A pastora pode abrir o microfone? Pode querer falar alguma coisa? Glória a Deus! Estava com saudade, hein, pastora? De ouvir as ministrações da senhora. E eu não sei se a senhora reparou, teve uma hora que a senhora falou algo, eu fiz assim, ó. Sim. Ninguém deve ter entendido nada, a senhora não deve ter entendido, mas eu acho que as minhas irmãs entenderam, porque a senhora falou muito, aí foi muito usada pelo Espírito Santo para falar sobre curada para curar. E no decorrer, desde quando nasceu esse propósito em nosso coração, veio com esse intuito, né? Que Deus está nos transformando para transformar, sermos curadas para curar, e isso tem sido tremendo. A senhora não é a primeira pessoa que vem, também vem a pastora Tereza, né, que também foi da Internacional da Graça. Fizemos um convite para ela. Na Internacional da Graça ela ainda não era pastora, hoje ela é pastora de um outro ministério, e o Senhor a curou, e ela tem trabalhado com mulheres, também teve a oportunidade de estar aqui, e trouxe também, né, o Curados para Curar. E eu falei com as meninas, olha como Deus é bom, como Deus ele faz assim, quando é de Deus a coisa, todo mundo no mesmo pensamento. A senhora que não sabia de nada daí, né? As meninas, a gente não conversou nada entre nós hoje, durante o dia, e o propósito é este. O propósito é sermos curadas para estarmos curando outras pessoas. E o Senhor tem feito isso. Estávamos nós ali estagnadas, né? Estagnadas, e aí surgiu esse propósito, né? E logo no primeiro mês foi volte a sonhar, né? Levar as pessoas a voltarem a sonhar. Como a senhora mesmo falou aí, né? O passado nosso, né? Muita coisa que a senhora falou e mexeu muito comigo, né? A gente fica pensando, meu Deus, quando eu vim para Juiz de Fora foi a mesma coisa. Meu pai, eu tinha um sonho, a senhora sabe, meu sonho, e agora estou eu voltando lá para Juiz de Fora. Mas Deus, ele é poderoso, né? Através da nossa dor, através do que a gente passa, ele nos cura e nos usa. Então, ele tem feito isso conosco. Colocou isso no coração da missionária Maria Alice, no coração da missionária Ellen,
Missionária Maria Alice também tem um testemunho forte aí de depressão, de ansiedade. Deus fez uma obra linda aí na vida dela. Então, são mulheres, né? Missionária Ellie também tem testemunho forte aí, que está sempre contando, casamento, enfim, né? Em vários aspectos, o Senhor trabalhou em nossas vidas. E hoje nós estamos aqui, eu estou assim olhando para a senhora, pegamos a pessoa certa, né? Para trabalhar para o reino. Olha aí, meninas. Porque é uma mulher muito usada por Deus. Que o Senhor, assim, continue abençoando a vida da senhora tremendamente. É sempre bem-vinda, será sempre bem-vinda nesse trabalho em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de passar para as meninas falarem, Márcio, né, presbítero, né, pastora, quer chegar aqui para dar boa noite para a senhora. É a saudade. É a saudade, pastora. Pastora, pastora, tá tudo bom? Presbítero, tudo bem? Rapaz, Senhor... Pela misericórdia. minha misericórdia, né? Eu sou meio grão de areia, então eu sou um grãozinho inteiro ainda. Não. É uma potência na mão do Senhor. Se Deus quiser, queremos, né, que o Senhor nos use como uma ferramenta precisa na mão dele. Com certeza. Para a glória do nome dele, né? Amém. Todos nós, né? Amém. Não só a mim, como a senhora também e as irmãs também que estão aí missionários. Amém. Amém? Glória a Deus. Feliz por Um você. abraço aí. Que dia eu trago a senhora, que dia a senhora vir aqui em Minas tomar um café mineiro. Amém. Já fiz o convite para ela. Amém. Fica com Deus. E um Deus também. Te abençoe. Passando aí para as meninas. Fiquem à vontade, meninas. Eu não sei nem o que falar, né? Ô, pastor, que Deus continue usando a senhora nessa unção, nessa sabedoria. É uma potência mesmo, como o presbítero Márcio falou ali. Receber, nem preciso falar que eu recebi, né, irmãs? A irmã nos contei todo o show. Mas obrigada. Estava precisando realmente escutar isso, porque isso que a senhora trouxe, né? Muitas vezes as coisas que o Senhor fala conosco, a gente começa a achar que é coisa da nossa cabeça. Porque a gente está tão ali inserido no olho do furacão que a gente... Deus tira a gente ali para respirar, mas a gente acha que não tá falando, não está acontecendo. E o que a senhora falou que marcou muito para mim é porque ontem, numa das minhas orações desesperadas, aquela de Deus, pelo amor de Deus, eu estava falando com Deus a respeito disso. Eu falei, Senhor, por que o Senhor já me permitiu passar por essas coisas? Qual que é o propósito? Então, quando a senhora falou, eu não consegui conter a emoção, porque dói lembrar dessas coisas, né? E o Espírito Santo trouxe a resposta para mim. Eu escutei e tomei posse. Que Deus continue usando a senhora nessa autoridade. E obrigada por aceitar, obrigada por abraçar esse projeto que antes de nascer no nosso coração, nasceu no coração de Deus. Amém. E é o tema desse mês, né? A transformação divina. A transformação tem que vir de dentro da gente. A gente tem que realmente, né? Como o louvor diz, passar pela prova dando glória a Deus. É difícil você falar, fique feliz durante o processo. Mas é isso. A gente tem que ficar feliz porque a gente sabe quem peleja por nós. Muito obrigada, pastora. Obrigada por essa palavra. Né, se a senhora quiser vir a Juiz de Fora, tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, fica à vontade, a nossa casa está aberta. Amém. Se Deus permitir, a partir do próximo mês, agora em maio, no dia 6, a gente vai ter o primeiro encontro, né, do Mulheres em Ação. Se a senhora pudesse organizar e mais para frente de vir participar de um também, fica à vontade. E obrigada por tudo. Eu não vou me estender porque eu não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Muito obrigada. Aí o Senhor vai providenciar tudo, como providenciou a live, né? Em nome de Jesus. Então, impactada é a palavra. Impactada. Pastora, mais uma vez, Deus abençoe a sua vida. Amém. Continua nessa ligação com o Pai. E quando a senhora disse logo no início, é muito forte, né? Que o Senhor, Ele nos retira. Quando o Senhor tirou você desse movimento todo, te
ilhou, vamos dizer assim, era para ter esse encontro que a senhora está tendo com ele hoje. Então, muitas das vezes, a gente está no movimento, a gente está no barulho, a gente está envolvida com muitas coisas. Porque o ministério, ele faz isso. Do jeito que a senhora disse que passado mata, é a frase que eu uso, está aqui, as missionárias. Ministério mata. Porque quantas das vezes a gente acaba se dedicando demais, porque tem uma obra, a obra é do Senhor, que sofra eu, mas não sofra a obra. Amém. Isto é a verdade. Só que o ministério, ele começa na nossa vida. Sim. O ministério, ele começa na nossa casa. O ministério somos nós. Sim. Nós somos o ministério. Nós nos reunimos num tempo, sabemos da junção do corpo, somos obedientes à palavra do Senhor, que nos ensina a estar junto com o corpo. Isso é necessário, isso é fundamental para a vida do cristão. Mas às vezes nos dedicamos, nos doamos, isso eu estou falando por mim. Quem me conhece um pouco da minha história já sabe. Sei como é. Nos dedicamos, nos doamos tanto para aquilo, né? Para que a obra flua, para que a obra ande, para que o reino, mas e o seu reino, e a sua obra, e você com Deus, como está? E o seu primeiro ministério, a sua família, como está? E às vezes tudo que a gente encontra no meio disso tudo é uma ansiedade, é uma depressão, é uma síndrome do pânico somente. É aquele, porque essas doenças nós sabemos que é o grito da nossa alma. Sim. Aí enquanto humano, né? Então quando ela grita, ela precisa gritar, ela precisa pôr para fora. Então, infelizmente, é desse jeito que é colocado. Então, quando a senhora disse, Senhor, por que me trouxe para cá? Eu escrevi aqui nos comentários. Ele te retira para poder falar. Porque Deus, ele faz isso com a gente. Quando a gente não ouve ele, porque no barulho você não ouve ninguém. Sim. Na multidão gritando, você não vai ouvir ninguém. Na tribulação, você não vai ouvir ninguém. Nos seus problemas, a gente não ouve ninguém. Então, quando a gente se retira, e se a gente não faz isso, Deus faz isso. Deus... Porque Ele queria trabalhar isso na sua vida, e Ele tem trabalhado de uma forma maravilhosa e assombrosa, porque assim é o nosso Deus, né? É, com certeza. Pois bem, que o Senhor continue te abençoando. Todas as quinta-feiras, enquanto o Senhor permitir esse projeto estar aqui, agora a senhora nos tem nas redes sociais, sabe onde nos encontrar. Outra coisa que mexeu muito comigo quando você disse conecte-se a Deus. Essa palavra conecte-se, ela tem uma ligação muito forte conosco. Porque é o tempo, Mulheres em Ação, ele tem um lema, né? Conecte-se a essa palavra. Então, quando a senhora falou conecte-se a Deus, a palavra, o verbo divino, eu olhei para a missionária Hélia, assim, porque a pastora Eliette, eu não vou falar dela hoje, porque ela está em êxtase. Sabe uma criança quando vê um brinquedo e fica assim, a pastora Eliette está assim, assiste o vídeo amanhã. Ou eu vou falar hoje, mas amanhã, entra no Instagram, dá uma olhada, a pastora Eliette assim. Aí que hora que ela virar? Aí eu tô assim, tadinha. Tá recebendo, né? Conta, ela foi pastora dela, pastora Maria Alice. Ela Igual eu com a senhora, igual eu com a senhora. Então dá um desconto pra pastora Eliette, dá um desconto. Ela tá assim. É igual eu olhando a senhora pregar. Então, essa palavra conecte-se, quando você diz conecte a Deus, eu falei, meu Deus, olha Deus no negócio. Porque são perguntas para respostas dos quais nós temos buscado. Eu creio que as irmãs vão entender muito bem o que eu tenho que falar, porque isso é um projeto do nosso coração, e aonde Deus está não tem confusão. Porque quando nós entendemos que os projetos, os chamados do Senhor, ele é muito além do que você levar o nome de um ministério, é você buscar almas, é você buscar aquela que está ali. Este projeto deste encontro, como a missionária Ellen falou, e eu a convido virtualmente para fazer parte, Amém. porque nós estaremos nas redes sociais. Não sei como, mas a senhora nos ache. Vai ter Instagram, vai ter YouTube, vai ter TikTok. Pelo menos essas 3 plataformas eu sei que vai ter. Em alguma dessas a senhora há de nos encontrar. Nós vamos organizar para que este projeto expanda. Por quê? Assim é a vontade do Senhor na nossa vida. E quando o Senhor quer agir, ninguém pode impedir. Só que na caminhada, no processo para atingir o objetivo, vai vir as pedras, os tropeços, os irmãos de José. E assim já tem sido. Então, quanto mais se aproxima da nossa data, da data proposta por Deus, mais os irmãos de José têm se levantado. Sim. Então, quando eu disse que a senhora falou essa frase, eu entendi, olhei para a missionária Érica, porque a pastora Eliette está ali, né, na unção, eu falei, Senhor, ela entendeu. Eu tô ligada, eu também percebi, viu, Vaz? Eu falei, meu Deus, eu entendi na hora. Eu falei, são as respostas para aquilo que a gente tem buscado. É isso, conecte-se, a conexão fácil àquilo que eu determinei.
Coloque nas mãos aquilo que eu fiz. Assim foi com Naamã, assim é com a nossa vida. Então, assim, tem sido maravilhoso o que Deus tem feito. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem conquistado, pelas vidas que Ele tem alcançado, pelas pessoas que têm disponibilizado a estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Porque este projeto, voltando a falar lá do encontro que eu encerrei, o propósito inicial é alcançar almas. Então, quando a gente convida alguém, o propósito é que você convide aquele afastado, aquele desviado ou aquela que não conhece o Senhor. Ah, mas por que isso? Porque muitas das vezes as pessoas não querem saber mais de igreja porque a igreja feriu ela. Quando eu digo a igreja, eu não estou falando do tempo, estou falando a pessoa. A pessoa, em algum momento, a gente não vigia, a gente é tomado pela emoção. Porque nós somos falhos. Do mesmo jeito que eu já magoei as irmãs que estão aqui, elas também já me magoaram. E vice-versa, mas é a forma como você faz com aquilo que você recebe, que é a forma que vai vir a cara da Eliette. Eliette, para de gracinha, não é hora de explicar nada agora. Tu entendeu o recado. Então, assim, olha, elas me tiram do foco, pastor, eu juro que eu tento. Aí depois eu sou o Pedro da história, a senhora vai ter tempo para nos conhecer. Então, assim, este projeto é isso, porque muitas pessoas não querem mais ir na igreja. Porque por algum momento, por algum descuido, a pessoa com que ela tinha como líder, como mentor, como mestre terreno, porque as pessoas, é muito difícil você fazer essa separação. É muito difícil você colocar de lado aquela pessoa que te instruiu, aquela pessoa que está te ensinando, e entender que somente o seu alvo é Cristo. Nós, seres humanos, precisamos de pessoas, nós nos conectamos com pessoas. E não é diferente quando a gente encontra um líder espiritual. Sim. Só que no meio do caminho esse líder te machuca, ele te ofende, acontece qualquer outra coisa, e o que acontece? A pessoa não quer saber mais falar de Deus. Porque a primeira, ela liga a pessoa a Deus. Sim. Porque isso é normal, isso acontece conosco. Quantas das vezes a gente liga a pessoa ao Senhor? Então o intuito deste propósito é fazer isso. Só que Deus fez tudo diferente. Quem disse que nós conseguimos convidar mulheres afastadas? Verdade. Só chamamos mulher de dentro da casa. E ali nós paramos, nos reunimos, presbítero Márcio, usado por Deus, né, missionarelli? Porque a pastora Eliette foi para a glória. Ele disse assim, irmã, vocês não estão entendendo, Deus quer trabalhar a base para poder atingir as que estão lá fora. Sim. Porque às vezes a gente acha, mas a pastora, vamos chamar a pastora, vamos chamar a missionária, né, achando que a pessoa está cheia, a pessoa está vazia, a pessoa está precisando de ouvir algo da parte de Deus. A pessoa está precisando ser tratada, a pessoa está precisando de uma força para voltar a sonhar. Então, assim, é impressionante a forma com que Deus tem trabalhado, tem conduzido. Eu me encontro feliz demais, muito alegre com o Senhor, por tudo que Ele tem feito, né? E eu louvo a Deus mais uma vez pela sua vida. Vou passar para as irmãs. As pessoas que estão nos acompanhando aí até agora, se você quiser pedir alguma oração, neste momento é o momento, né, missionários? Elas vão estar orando pela sua vida. As nossas missionárias, a missionária, a pastora Eliette, vai estar orando aí para a sua vida, né? Entregando a sua vida aí nas mãos do Senhor. Se há alguém também nos ouvindo que quer entregar a vida para Cristo, esse é o momento. Nós estamos aqui nesta reunião para Deus. Né? A palavra já foi liberada. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela é mais penetrante como uma espada de 2 gumes. Ela discerne a alma e o espírito. Né? E nós já estamos cheios, impactados pela palavra do Senhor. Porque ela causa isso, né? A palavra do Senhor, ela tem esse poder constrangedor de mexer conosco, né? Ela faz essa transformação, ela vai lá no teu interior. Porque é assim que tem que ser. Se ela não te atingiu, não foi no seu interior, alguma coisa aconteceu. Né? Então, assim, a Terezinha entendeu, está aí glorificando ao Senhor. Né? Eu creio que ela recebeu da parte de Deus. A pastora Isaldete também, eu creio que ela recebeu da parte do Senhor, estava aí o tempo todo glorificando o nome do Senhor, porque é isso, irmãos, é o reino. Eis que é chegado o tempo, guarda a tua coroa, para que ninguém a roube. Então, como que nós temos conduzido a nossa coroa? Como nós temos conduzido aquilo que o Senhor tem depositado nas nossas mãos? Né? Nós estamos aí com as lamparinas acesas, ou será que estamos displicentes com as coisas do Senhor? Então, é momento de reflexão mesmo, porque a palavra do Senhor, ela tem que te confrontar desta forma, você tem que pensar a respeito disso. Né? Amém? Vou passar para as irmãs aí, ou a gente encerra, ou vai louvar. Glória a Deus. Olha aí, São Pastor Paulo Vitor. Amém? Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Aleluia. Aproveitar aí um momento, né? Iremos fazer oração. Caderno de oração se encontra aqui comigo. Você quiser deixar o nome de alguém para o caderninho da oração, é a hora, é o momento. Também estender o convite a você, né? Nós estamos aí no propósito de um monte, perto da meia-noite.
noite, né, nos baseando naquela palavra, Paulo e Silas ali perto da meia-noite, adorando ao Senhor, orando e cantando hinos a Deus, né? Sentindo dor, mas ali sendo usados para curar. E curou o carcereiro, toda a família do carcereiro foi salva, né, pastora? E também todos aqueles presos ali tiveram suas prisões abertas. Então, nós estamos nesse propósito de 21 dias. Hoje é o 16º dia para a glória de Deus. E Deus tem feito maravilhas. Então, se você quiser subir ao monte, com a pastora Eliette, com o presbítero Márcio, é pelo TikTok. Dessa vez é por lá. Terezinha, né, que está lá com a gente no TikTok, se eu não me engano, é a mesma. Se for outra, me perdoe. Nós estaremos aí subindo por volta de 11h30, 11h40, nós estaremos ali abrindo a live para você subir conosco, nem que seja virtualmente. Milagres têm acontecido naquele lugar. Tá bom, gente? Então eu estarei... Pastor Eliette. Menina... Fala o nome da plataforma vizinha para não derrubar de novo. Tá, isso! Eu me esqueci, é a rede vizinha. Tem que falar a rede vizinha, senão o Instagram derruba. É do mesmo dono, não é? Mas tem essa coisa, tem que falar a rede... Tá bom, vamos lá, vamos ser chique. A rede vizinha, né? Daqui a pouco, 11h40, 11h30, eu e ele estaremos subindo aí para o nosso 16º dia. Amém, meus irmãos? E eu creio que antes mesmo de chegar aos 21 dias, o Senhor irá bradar o braço forte dele em nossas vidas e na vida daqueles que estão buscando. Mesmo passando pelo Vale da Baca, né? Vale da Baca, lugar do choro, tem ali, né, as balsameiras saindo dela aquela resina, o bálsamo, que significa, né, simboliza, significa não, simboliza, né, o alívio, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, mesmo passando por esses momentos, e assim, eu quero até contar um testemunho, rapidinho. Esses dias eu sofri uma seta muito grande do inimigo, passei mal, foi no 14º dia, fiquei de cama, sabe, pastora, missionários, foi o dia todo eu orando, eu clamando, eu pedindo Deus misericórdia, não comi nada, nem a água descia, e orando ao Senhor, quando deu 11h14, eu falei, Deus, é o Senhor que está nesse negócio, então eu não vou nem me preocupar. O Senhor vai me levantar desta cama, porque meia-noite eu vou estar lá em cima. E quando foi 11h30, eu me levantei, e ali devagarinho, mas assim, quase parando. E o monte eu morri, as irmãs sabem, a gente tem esse propósito de monte juntas, elas que me chamaram para esse propósito, e eu faço também com elas também durante o dia, e eu fui subindo o morro, sabe, ali, devagarinho, segurando no ombro dele, indo e indo. Falei, o Senhor está nesse negócio. E quando eu cheguei no alto do monte, ali no local exato, coloquei um pano no chão, assentei, não estava aguentando. E aí ele começou a orar pelo povo. De repente veio uma força do céu na minha vida. Eu comecei a orar. Minhas irmãs, eu desci daquele monte curada, eu desci daquele monte renovada, porque é isso que Deus faz. Deus é eu estava ministrando pela manhã lá na rede vizinha sobre Davi, né? Davi e Golias, quem não conhece uma história, né, que até as crianças conhecem da história de Davi e Golias, mas uma palavra que me chamou a atenção em toda aquela passagem foi a pressa que Davi teve. Quando o filisteu foi ao encontro de Davi, Davi se apressou em ir ao encontro gigante. Essa única palavra me fez refletir, porque eu falei na hora da minha oração com Deus, na hora que eu estava na cama. O gigante se levantou, ele está vindo contra a minha vida com enfermidade, mas eu vou me apressar. Eu vou ir ao encontro dele e vou derrotar ele em nome de Jesus, e assim aconteceu. Eu gostaria de ministrar um louvor que eu separei aqui, antes da oração. Eu gostaria, assim, se assim as irmãs permitirem, eu vou fazer a primeira oração, pastora Jussiara faz a segunda, e aí segue aí missionária Maria Alice, missionária Ellen fechando, em nome de Jesus. Mas antes eu gostaria de trazer um louvor, que é aquela, eu quero descer, né? Quero descer, quebro o meu orgulho, mas dessa vez não quebrar o orgulho, mas o orgulho muitas das vezes de ter entendido o que a palavra disse, mas ficar com o coração fechado. Na minha dor, é na minha dor que eu tenho que aceitar isso para curar pessoas, né? Esse tipo de orgulho, que nessa noite possa ser, assim, quebrado dos nossos corações e daqueles que estiverem ouvindo a live e ainda vão ouvir no YouTube e em outras plataformas.
Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Quem souber, ajuda a pastora. Em nome de Jesus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia, Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Oh, Deus querido, Deus amado, neste momento, Pai, eu entro na tua presença. Juntamente, ó Deus, com as minhas irmãs, eu louvo a Deus pela vida de cada uma delas, pela vida da missionária Maria Alice, pela vida da missionária Ellen, pela vida da pastora Jussiara, que hoje conosco aqui está, pela vida de cada pessoa, de cada espectador, meu Deus, que entrou aqui, que passou aqui, que permaneceu aqui. Deus querido, neste momento eu lhe peço, Pai, que esta palavra, meu Deus, porque o principal, Pai, neste culto no lar, é a tua palavra. Ministramos louvores, conversamos, interagimos entre nós, mas o principal de tudo que acontece aqui, meu Pai, é a tua palavra. Meu Deus, que esta palavra venha ficar em nossos corações. Ah, Deus querido, Deus santo, que os espinhos dessa vida, que os pedregulhos não venham sufocar, Pai. Não venha, meu Deus, paralisar, Senhor. Oh Deus, esta palavra em nossos corações. Mas que venha, Pai, o nosso coração ser uma terra boa, uma terra frutífera, Senhor da glória. Sabemos que essa live não ficará somente aqui, mas irá para o YouTube e para onde o Senhor mandar. Até mesmo, meu Pai, para o TikTok. Senhor da glória, eu sei que pessoas estarão lá. Pessoas as quais o Senhor separou. Pessoas as quais o Senhor separou para curar.
Porque o Senhor curou pessoas nesta noite, eu creio em nome de Jesus. E irá curar também, meu Pai, nas outras plataformas. Eu creio, meu Deus, que vai haver transformação de vidas. Eu creio que o Senhor vai levantar o caído. Vai levantar aquele que estava se sentindo, Pai. Ah, Senhor da glória. Como Jó estava ali naquele momento, diz a Bíblia, nu, se coçando com uma telha. Mas o Senhor usou a vida de Jó no momento de dor dele. Para que Deus, naquele momento, pudesse corrigir a vida dos seus amigos. O Senhor restituiu a Jó e restituiu também a vida daquela esposa. Ah, Senhor da glória, que pessoas que estão passando por um momento de dor, pessoas que fazem parte de algum ministério, estão passando por um momento de dor, ou pessoas, Pai, que não fazem parte do ministério, pessoas comuns, pessoas que estão no anonimato, mas que estão passando por momentos de dor e pensam que Deus as deixou. Que elas possam olhar, meu Pai, para as suas vidas e ver que tudo há um propósito debaixo do céu. Que possam olhar para o seu passado e ver que nisso o Senhor estará agindo de uma tal forma em suas vidas e em vida de outras pessoas. E que no momento de Deus, que no momento dele, no tempo dele, o Senhor vai tirar esta vida do aperto. O Senhor vai tirar a lepra. O Senhor vai tirar a dor. O Senhor vai libertar você. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu coloco, Pai, neste dia, todas essas pessoas, todas elas, nas tuas mãos. Eu creio em milagres. Eu creio que o Senhor está neste negócio. E eu creio que o Senhor está curando para curar neste dia de hoje, como em todos os dias, nesta live Mulheres em Ação. Continue dirigindo as nossas vidas. Pai, que nós possamos ser, como o presbítero falou, uma ferramenta precisa nas tuas mãos. Não somos nada, nem merecedoras de nada, mas que possamos, meu Pai, dar de graça aquilo que recebemos de graça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Passo para a pastora Jussiara continuar a oração. Glória a Deus. Senhor, diante do Senhor, Pai. Oh, Senhor Deus, que momento maravilhoso. Meu Deus, eu sei que tem pessoas vindo, meu Pai, então, Deus, ei, meu Pai, a dor, meu Deus, qual é o sofrimento, qual é o deserto dela, qual é o propósito dela. Mas tu sabes, Pai. O Senhor conhece, de que nós, Senhor Deus, os corações, o Senhor que sonda os corações, Pai, e a intenção do coração. Meu Deus, visita agora, Pai, aqueles que estão, Senhor, talvez aqui clamando, dizendo, Senhor, olha para mim. Senhor Deus, olha, meu Deus, para esse momento difícil, para a situação difícil que eu tenho passado. Oh, Deus, que o Senhor sustente, que o Senhor levante, que o Senhor dê, meu Pai, a direção, que o Senhor fale ao coração, que o Senhor use a Tua palavra, Senhor, meu Deus, para falar aos corações de cada um que está ouvindo, oh, Pai, meu Deus, porque Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus que sara, a Tua palavra diz em Jeremias que tu és o Senhor, a nossa justiça. Deus, Senhor, venha ser a justiça desta pessoa, venha justificar ela, Senhor, justifica a fé dela. Meu Pai, abençoa a vida dela, Senhor. Ah, meu Deus, a Tua palavra diz que o Senhor é a pedra de esquina, Jesus. Oh, eleita e preciosa, quem crê em Ti jamais será confundido e envergonhado. Essa pessoa que tem crido no Senhor, que tem confiado em Ti, que a fé dela, meu Pai, ela não venha ser envergonhada na sua fé, que ela não venha ser confundida, meu Pai, em crer no Senhor, em confiar em Ti, meu Pai, mas que o Senhor venha usá-la poderosamente, meu Deus, talvez para salvar sua casa, sua família, meu Deus, se ela trabalha no ministério, para que ela venha ser usada dentro do ministério, abençoa a vida dela, dê a direção a ela no seu propósito. Tu sabes, meu Pai, o Senhor criou, o Senhor a formou, o Senhor a chamou em justiça, abençoa a vida delas em nome de Jesus. Se tem alguém aqui, meu Deus, passando por situação de enfermidade, que o Senhor venha trazer cura. Tu és o Deus que sara, meu Deus, visita esta pessoa, meu Pai, com vida. Tu és a vida, venha trazendo cura, Senhor, venha trazendo restauração,
Meu Deus, venha, Senhor Deus, trazendo vitória, meu Pai, a paz. Essa pessoa que talvez está sem paz dentro do seu lar, na sua casa, que o Senhor venha, meu Deus, trazer paz. Tu és o príncipe da paz. Traga paz, traga harmonia. Meu Deus, abençoa, meu Deus, a vida, a casa, a família desta pessoa que está aqui ouvindo, meu Pai. Meu Deus, essa live, meu Pai, essa oração, essa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor trouxe vitória, meu Pai, Naamã, que o Senhor venha trazer vitória a esta pessoa para a tua glória. Meu Deus, eu oro também e abençoa a vida, Senhor Deus, da missionária, Senhor, da pastora, meu Pai, das tuas servas que estão aqui, Senhor, juntamente nesse propósito, Senhor, meu Pai, consagrando as suas vidas, meu Pai, por outras vidas, que o Senhor venha abençoar a vida delas, o ministério delas, meu Pai, que elas cresçam, meu Pai, cada dia mais, que o Senhor, meu Pai, que elas diminuam, o Senhor cresça na vida delas, que ela esteja alta, Senhor Deus, nos seus pés, meu Pai, que o Senhor use elas poderosamente, Senhor, que a palavra nos lábios delas, Senhor, venha ser como uma flecha que alcança o alvo, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, meu Pai, que os testemunhos, as vidas delas venham ser, Senhor Deus, para alcançar outras vidas, como aquela samaritana que estava ali no poço, Senhor. Quando ela ouviu que o Senhor era o Messias, ela correu, ela evangelizou toda a Samaria. Meu Deus, e ela pôde, Senhor, beber da água e dar de beber para Samaria. Que, meu Pai, que a tua serva que tem bebido das tuas águas, meu Pai, que ela venha dar, meu Pai, de beber dessas águas para todos aqueles que estão precisando, Senhor, saciar sua sede. Meu Pai, eu abençoo, meu Pai, cada vida, a vida das tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu passo Glória a para... Deus, aleluia. Tudo bom, Senhor. Em concordância, Jesus, em oração das tuas filhas. Pai, nós estamos aqui reunidas em teu nome. Deus, muito obrigada pela tua presença, obrigada por tudo que o Senhor fez. Obrigada por esta palavra gloriosa. Obrigada pela presença do Senhor nas nossas vidas. Deus, eu estendo esta oração. Eu clamo ao Senhor, assim como a pastora Isodete pediu, que o Senhor vá visitar o filho dela, o Paulo Vitor, agora. Pai, entra, Jesus, com a providência, repreendendo essa enfermidade. Jesus, o Senhor é o Jeová Rafa, é o Deus da cura. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curá-lo. Que o Senhor, ó Pai, tenha de misericórdia da vida dele. Livra, guarda, proteja, dá a saúde que ele precisa. Da mesma forma, a Terezinha clamou pela vida dos teus filhos. Pai, os nomes eu não vou conseguir lembrar agora, mas o Senhor sabe quem são. Porque nós sabemos que Tu és Deus de perto, Deus de longe, da mesma forma que nós sabemos também que o Senhor conhece todas as coisas. Então, que o Senhor possa entrar com livramento, com a providência, com a proteção na família da Tua filha. Do maior ao menor, meu Pai. Visita todos eles e a vida dela também. Dá o livramento, dá o escape, dá saúde. Prospera, meu Deus, na vida da Tua serva. Abençoa também a vida de todos aqueles que estiveram conosco, daqueles que ainda estarão. E que o Senhor possa continuar fazendo aquilo que lhe apraz, que é fazer com que esta semente seja plantada no coração dos teus servos. Abençoa a vida da pastora Jussiara. Senhor, conhece o Senhor os teus sonhos, os teus projetos, e que o Senhor possa realizá-los conforme a glorificação do teu santo nome. Ajuda a tua filha naquilo que ela precisa. Continua usando ela como um canal de bênçãos, como ela tem sido usada poderosamente. Senhor, eu te agradeço, porque todas as coisas cooperam para o bem. E cooperou o Senhor para que ela estivesse conosco hoje, cumprindo mais um dia deste projeto qual o Senhor tem abençoado. Já aproveita a oração e entrega o primeiro encontro nas mãos do Senhor. Que o Senhor venha fazer o revolucionar. Que o Senhor venha transformar as vidas neste encontro. Que nós possamos nos conectar mais ainda ao Senhor. E que a Tua palavra seja pregada com ousadia, com entendimento. E que os corações sejam libertos de toda a amarra do diabo. Toma a minha vida, a vida da pastora Eliette, da missionária Ellen também. Nos guarda, nos livra de todo mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Ai, Deus santo, Deus vivo. Pastora Jussiara, Arabassuri canta, Arabassai. Assim manda dizer o Senhor, seu Deus. Arabassuri canta, Arabassai. Filha minha, foi tirada a morte da panela. Arabassuri canta, Arabassai. Mesmo que tenham trazido ervas amargas para dentro da sua panela. Mesmo que
alguém com má intenção tenha trazido morte para dentro da sua casa. Arabassurican, tarabassai. Estou eu tirando a morte de dentro da panela nessa noite. Arabassurican, tarabassai. Eu não sei o que a senhora tem passado, o que a senhora tem enfrentado. Eu não sei o que a senhora tem pedido ao Senhor. Mas Ele manda dizer que Ele está tirando a morte de dentro da panela nessa noite. Arabassuri. Por conta da sua fidelidade de filha. Arabassuri. A farinha ela vai entrar e vai servir a 100. Vai servir a 100 pessoas. Quem olha para o lado não está entendendo, mas como pode tão pouco alimentar tantas bocas? Arabassurican, tarabassai. Como pode ela sozinha ser tão preenchida do poder do Espírito Santo, dizem as línguas, Arabassurican, tarabassai. Como pode ela sozinha fazer isso? Como pode ela interceder dessa forma? Como pode ela pregar dessa forma? As línguas que se batem falando da Senhora, Arabassurican, tarabassai. Mas o Senhor é quem te justifica, Arabassuri. É o Senhor quem peleja pela senhora. A senhora não está sozinha. Arabassurican, tarabassai. A senhora alimenta pessoas que a senhora nem imagina que a senhora alimenta. Arabassurican, tarabassai. Deus está tirando essa morte da panela nessa noite. Arabassurican, tarabassai. E de pregai o que eu deposito no seu coração. Aquilo que eu entreguei na palma da sua mão, você vai fazer em meu nome. E eu vou te dar recursos para fazer aquilo que eu te coloquei, Arabassuri. Quando eu tenho te visitado, você acha que não sou eu, mas sou eu te visitando e colocando aí na sua mão, Arabassurican, tarabassai. Mas, Senhor, como é que eu vou fazer isso sozinha? Você não está sozinha. Irei eu pelejar por você, irei eu colocar as pessoas no seu caminho, irei eu fazer você ir. Você vai pregar o meu evangelho da forma como eu te uso e não da forma como o homem acha que pode fazer com você, Arabassuri. A unção que desce sobre você vem de mim, minha filha, Arabassuri, tarabassai. É o meu Espírito Santo que te dá o discernimento, que te dá as visões, que te dá os sonhos. É o meu Espírito Santo que ministra dessa forma a sua palavra, a sua sabedoria. Você alimenta, minha filha, você alimenta. Numa conversa informal, você alimenta. Numa palavra de carinho, você alimenta. Numa conversa no dia a dia, você alimenta. Você alimenta muitos filhos meus, Arabassurican, tarabassai. E você vai fazer aquilo que eu coloquei na sua mão. Pode esperar em Arabassurican, tarabassuri. Oh, Deus vivo, Deus poderoso, Deus de poder e glória. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa live. Obrigada, Senhor, pela vida de cada uma que aqui está. Obrigada, Senhor, por mais um mês. Obrigada, Senhor, por transformar os nossos corações. Louva a Deus uma vez mais pela vida da pastora Jussiara, pela vida da família dela, Senhor. Louva a Deus pela vida da pastora Eliette, a família dela. Louva a Deus a vida da missionária Maria Alice, a família dela. Louva a Deus, Senhor, pela minha vida, pela minha família e a família de todos que aqui estão. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de poder trazer um pouco mais a sua presença. Oh, Senhor, Espírito Santo da verdade, obrigada por isso. Porque nós sabemos que é a palavra que nos mantém de pé. A nossa fé pode estar pouca, mas se a gente conhece a palavra e a gente está debaixo da sua autoridade, a nossa fé ela é aumentada, porque quando nós estamos debaixo da palavra, nós não precisamos de muita fé, porque é o agir do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, abençoa cada um que assistir, que vai assistir. Se for da sua vontade, Senhor, que possamos estar aqui na próxima quinta-feira com um novo tema, Arabassurican, tarabassai. E abençoa também, Senhor, esse primeiro encontro do Mulheres em Ação.
Sonho esse que foi sonhado primeiro no seu coração e depositado em nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, a cada um que aqui esteve. Que cada um tenha um bom restinho de noite e um bom final de semana. Arabassuricanto, arabassá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Gente, a presença de Deus aqui está muito forte. As lágrimas estão saindo do meu olho sem eu querer. Falei, Jeová, que é isso? Oh, meu Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Pastora, quer falar mais alguma coisa? Só um comentário. Deus usou poderosamente a missionária Ellen, porque tem um tempinho, né, assim, mais ou menos um mês, que eu falei com Deus, assim, falei não, né, eu estava aqui na igreja, no ministério, tudo, e Deus começou a colocar no meu coração algo assim tão forte, que eu falei assim, não deve ser, não pode ser, de começar um trabalho de oração e jejum, em uma casa, de oração e jejum. Aleluia. E realmente, geralmente eu prego muito assim mesmo, para pessoas que, informal, como Deus mesmo falou, pessoas que estão afastadas, pessoas que estão fracas na fé, eu vou até elas, eu trago a palavra, eu converso com elas, e é assim que Deus tem me usado, e Deus usou assim poderosamente, e Deus é um Deus misericordioso de amor, né, que Ele usa, né, usou a filha dele, a missionária Ellen, até mesmo para fortalecer a fé e para dizer, vai, né, vai que eu tô no negócio, estou na frente, né, porque eu falo assim, Senhor, ninguém está fazendo isso, de oração e jejum, eu me vejo com outras pessoas, orando, jejuando, trazendo propósito de avivamento, eu falei assim, mas ninguém está fazendo isso, Senhor, por que eu tenho que fazer isso? Eu não tenho condições, eu falei para Deus, Senhor, não tem condições nem de alugar a casa, não tem nada. E Deus, ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. Se Ele chama, Ele patrocina, né? Então é só confiar. Glória a Deus. Maravilha. Pastora, é o que aconteceu com a gente. É o que eu falei lá atrás, né? Estávamos ali parados, assim, nesse sentido de... Estava ali na igreja, né? Mas Deus queria além. Nós saíssemos a campo, né? E aí eu conversando com a missionária Maria Alice, surgiu esse propósito de Deus no nosso coração, aí expandiu para a missionária Ellen, e como ela mesma falou, né? Levantou os irmãos de José, porque as pessoas não entendem, gente. Jesus é isso, é levar a palavra dele sem limites, sem fronteiras, por terra, igual a senhora está com esse propósito aí, Deus, ser de Deus, está indo nas casas, jejuando, orando, é pela internet, é fazer o ID do Senhor. E é isso que as pessoas muitas das vezes não entendem. Da Senhora as nossas vidas, em nome Amém. de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a missionária Maria Alice, missionária Ellen, beijo no coração de vocês. Daqui a pouco vou me aprontar que eu vou subir ao monte. Pastora, amém. Deus é contigo em todo tempo, foi um prazer. E agora eu vou estar direto lá, pastora. Pode falar, missionária Ellen. Fica à vontade. Está desligado. Não, já terminei. Já terminei. Amém. Foi grandiosamente usada por Deus também. Amém. É forte, gente. Não dá nem vontade de ir embora, mas a gente tem que ir, né? Então, um beijo. Coração de vocês, minhas meninas. Deus abençoe. E até quinta-feira que vem, se assim Deus nos permitir. Amém. Vou estar aqui
assistindo, apesar que aqui o culto é quinta-feira, tem quinta, terça e domingo. Mas não tem problema não. Aí eu vou nos outros dias e fico aqui quinta-feira para assistir. Glória a Deus. Deus abençoe. Bem, beijo a todas. Deus abençoe. Fica... Não, gente, vai não, pera aí. Pera. Oi. A Dani tá me dando um beijo aí, ó. Dani, um beijo. Glória a Deus, fiquei feliz, tá? Essa mensagem que eu ouvi aí, ó. Muito feliz, Dani. Deus abençoe a sua vida. Deus continue te dando força para poder estar aí no ministério mesmo. Não participou da live, mas participou de um culto maravilhoso. Eu creio que Deus falou contigo. A live vai ficar salva, amanhã você ouve. Beijo. Chegou na hora que a gente estava indo embora, pastora. Muito obrigada pela presença. Às quinta-feiras que a senhora estiver em casa, está com a gente. Mas se a senhora não puder ver na quinta, tiver um compromisso, quando for na sexta-feira, a senhora assiste. Essa live, acabando agora, dentro de 5 minutos, ela já está disponível. Tá certo? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, a paz do Senhor. E até semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço. Até mais. A paz, Senhor Jesus. Amém.